Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, você gosta de ser enganado? Né? Será que, por exemplo, quando tem um problema no refrigerador da sua casa, aí de repente você chama alguém para consertar, não fica olhando, e aí de repente a pessoa só limpa alguma coisa lá, resolve o problema, e aí a pessoa diz para você que trocou tais e tais peças, quando na verdade não trocou, né? Só fez uma limpeza, tá? Você não gosta, né? Você odiaria, né, saber que isso aconteceu, né? Você comprou um celular numa loja, um celular que você queria muito, pagou caro por ele, e aí quando ele chega na sua casa e você vai abrir a caixa, ela está vazia. Quer dizer, o celular foi extraviado no meio do caminho, né? Nossa, você fica muito frustrado, muito chateado com isso, né? E vai ter que correr atrás do dinheiro que você pagou, né? Então é terrível. Então, ninguém gosta de ser enganado, né? Mas será que você gosta de se enganar, né? De enganar a si mesmo? Por que eu estou falando isso? Porque muitos alunos gostam. E detalhe, eles fazem isso achando que estão enganando outras pessoas, né? Vejam só, pessoal, digamos que você é um aluno do 7º ano do ensino fundamental, especificamente de matemática, vamos falar de matemática. Qual é o melhor momento para você aprender a matemática do 7º ano do ensino fundamental? Parece óbvia a resposta, né? No 7º ano do ensino fundamental. Qual é o melhor momento para você aprender a matemática do 1º ano do ensino médio? Quando você está no 1º ano do ensino médio. Não, Caô, mas vê, quando chega no 3º ano do ensino médio, os professores fazem uma revisão, tudo bem. Mas o professor que faz a revisão, por exemplo, no 3º ano, sobre o assunto do 1º ano do ensino médio, ele não vai ter o mesmo tempo para revisar aquele conteúdo que o professor do 1º ano teve para que você aprendesse aquele conteúdo. Tá? Então, por exemplo, se um determinado assunto o professor do 1º ano conseguiu utilizar 7 dias de aula, 3 dias de aula para ver aquele assunto, talvez o professor do ensino médio só consiga ver aquele assunto durante 1 dia de aula. Tá certo? Então, você tem muito mais chance de aprender aquilo ali no momento que aquele conteúdo está sendo visto pela primeira vez. Isso quer dizer que você não vai conseguir aprender no 3º ano, caso você não tenha aprendido antes? Não, você pode aprender no 3º ano, mas você vai ter que ralar mais do que você ralaria para aprender no 1º ano. Tá certo, pessoal? Então, por que eu digo que alguns alunos gostam de se enganar? Tem aluno que às vezes vai fazer uma prova e digamos que a prova, as questões sejam de múltipla escolha, né? E aí eu estou falando de qualquer disciplina. E ele não estava sabendo fazer a prova e ele saiu olhando para a prova do colega e o colega dele era um colega muito bom naquela disciplina e ele conseguiu copiar todas as respostas do colega e aí tirou um notão, digamos até que tirou 10, né? E esse aluno às vezes sai orgulhoso, né? Quando sai o resultado da prova, fulano, você tirou 10. E esse aluno às vezes fica orgulhoso, né? Às vezes até fala para os amigos, né? Ó, colei, né? Ou filei, não sei qual é a expressão que você gosta de usar, a prova toda de fulano, não sabia de nada e tirei 10, vê que massa. Enganei o professor, né? Vou enganar meus pais, né? Que eles cobram a minha nota, né? Que seja uma nota boa. Então, com isso aqui, eu enganei meus pais, enganei o professor. Meus amigos, digamos que aquela a prova fosse a última prova do ano antes da final,
né? Digamos que você passou por causa dessa prova. Você enganou o professor. O professor está ali para te ajudar e você não quis a ajuda dele, né? Porque no momento que você não estudou, você se recusou a seguir as orientações do professor. Com aquela prova que você, com aquela nota que você não merecia, você passou por média. O professor vai ter uma prova a menos para corrigir na final. O professor ganha o salário dele do mesmo jeito, né? Mesmo você não tendo aprendido, né? Você enganou o professor? Tem certeza disso? Ah, mas então eu enganei meus pais. Os teus pais te cobram nota boa porque eles querem o melhor para você. E eles estão investindo em você, né? Se a escola for particular, eles estão pagando para você aprender, né? Ou se a escola não é particular, se é uma escola pública, eles estão cobrando de você nesse momento porque eles sabem que esse é o melhor momento para você aprender, né? Você está enganando seus pais? Lamento lhe dizer que a única pessoa que está sendo enganada nessa história é você mesmo, tá certo? E no futuro, se você é desses que acabam a prova, tirou uma nota boa porque colou, filou, né, de um colega e ainda se vangloria disso, né, pode ter certeza que daqui a alguns anos você vai se sentir mal com isso, né, vai sentir vergonha disso, ok? Então, pessoal, tem que ter a atitude correta. Se você quer se dar bem no Enem, por exemplo, né, tente aprender no momento, no melhor momento para isso, né? Volto a dizer, assunto do segundo ano do ensino médio. Qual é o melhor momento para aprender isso? No segundo ano do ensino médio, tá? Então, na hora que você não está estudando como deveria, na hora que você está colando, está filando de um colega, né? Você não está aprendendo como deveria. Quer ver outra situação? Né? Por exemplo, às vezes o aluno é um bom aluno, né? Aí digamos que a disciplina é anual, ele tem, né? E se é uma disciplina anual, são 4 unidades. E aí ele foi bem nas 3 primeiras unidades, por exemplo, de matemática, foi bem. E aí ele já está passado, já atingiu uma pontuação que faz com que ele já esteja passado. Mesmo que ele tire 0 na 4ª unidade, ele está passado. E aí ele faz assim, eu já estou passado, então eu não vou nem estudar para matemática. Oi, mas aí você está deixando de aprender o conteúdo da 4ª unidade de matemática. E isso daí provavelmente vai te fazer falta depois, né? Os conteúdos de matemáticas estão muito interligados. Então, você não pode simplesmente estudar para tirar nota boa. Você tem que estudar para aprender. Você não pode simplesmente estudar para passar de ano. Você tem que estudar para aprender, tá certo? Então, se você está querendo bons resultados no Enem, em concurso, né? Eu quero, depois que eu concluir o ensino médio, eu quero começar a estudar para concurso. Tá, mas você tem que ter base, tá certo? E para você ter base, você tem que ter a atitude correta. Quanto mais cedo você começar a ter essa atitude correta, né, melhor para você. Bom, poxa, Cauê, eu tô assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está me fazendo mal, porque eu sou um aluno que eu já concluí o ensino médio e eu saí do ensino médio com muita coisa que eu não aprendi como deveria, né? Então, assistir esse vídeo está me fazendo mal. Mas aí eu tenho algo bom para te dizer, que é o seguinte: se você, por exemplo, concluiu o ensino médio, tentou o Enem, não conseguiu, né? Poxa, Caú, como é que eu vou conseguir competir nos próximos anos, né, em relação ao Enem, se eu já saí da escola, né, e se vem o pessoal aí e você diz que a melhor momento para aprender é quando você está vendo aquele conteúdo pela primeira vez. Isso é verdade, mas veja só, provavelmente você tem mais maturidade agora do que a maioria dos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio.
o fato de você ter ido mal no Enem, isso faz você amadurecer bastante, né? Você passa a enxergar as coisas de outra maneira. Opa, ou eu aprendo, ou eu estudo para aprender, ou então eu não tenho chance, né? Muita gente no colégio estuda para fazer prova, aí a quantidade de conteúdo daquela prova é pequena, o aluno vai lá, memoriza várias coisas e ainda faz uma prova razoável, né? Dependendo da prova. E no Enem não, a quantidade de conteúdo é gigantesca, então só vai realmente se dar bem no Enem quem mantiver a tranquilidade, tem diversos aspectos, mas um dos aspectos é ter um bom domínio do conteúdo, né? Então, se você não passou no Enem, você tem mais maturidade, tá certo? E isso faz com que, mesmo sendo teoricamente mais difícil você aprender agora, porque você vai ver mais rápido esses assuntos, né? Mas você tem muito mais maturidade, a sua vontade de aprender é muito maior. Então, isso às vezes consegue reverter a dificuldade, tá certo? E volto a dizer, pessoal, resultados negativos às vezes são extremamente bons para a sua vida, tá? Eu hoje sou professor do Instituto Federal e eu fui aluno do Instituto Federal, numa época que se chamava de Escola Técnica. E quando eu entrei na Escola Técnica, no meu primeiro período, eu pagava uma disciplina de Física, era uma das disciplinas que eu pagava, e eu tirei 3 na primeira prova de Física. E eu nunca tinha tirado um 3 na vida, né? Eu acho que a nota mais baixa que eu tinha tirado na vida até aquele momento tinha sido um 5,5. E tirar aquele 3 assim foi muito marcante, assim, foi um trauma, mas que me fez muito bem, sabe? Eu me tornei um estudante muito melhor depois de ter tirado aquele 3, porque aquilo ali me fez correr atrás e eu aprendi muita física depois daquilo, né? Tendo que correr atrás, aprendendo a estudar sozinho, e aquilo me fez um bem gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, quando eu decidi ser professor, eu ainda fiquei com uma pequena dúvida se eu seria professor de matemática ou de física, porque eu gostava muito de física, tá? Agora, já faz muito tempo que eu não estudo mais física, já esqueci de quase tudo, né? Mas eu tinha uma bagagem muito boa em física, e principalmente por causa daquele 3 que eu tirei e que eu tive que correr atrás, tá certo? Então, resultados negativos na hora machucam, mas às vezes fazem muito bem. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.